Fala Samuel, boa noite. Fala pessoal, já está entrando aí um monte de gente ao mesmo tempo. Fala Marinho, tudo bem? Paulitro, José Fidalgo, meu amigo lá de Portugal, grande. E aí pessoal, tudo bem? Maravilha. Bom, gente, muitos pedidos aí, muita gente me mandou inbox, me mandou mensagem pedindo para eu fazer um aquecimento hoje para a luta que o Dana White está chamando de luta do ano, né? Entre o nosso querido Paulo The Razor, Paulo Borrachinha, o apagador, né? Contra o Israel Adesanya. Vamos ver se o Razor é capaz de apagar mesmo o Adesanya, né? Vamos entender um pouco aí a dinâmica desse combate. Eu vou aproveitar então para fazer isso aí que me pediram, fazer esse aquecimento do UFC 253, né? Na verdade, eu não tenho muito o que falar do card completo, né? Muita gente que eu não conheço e vou, assim como vocês, assistir de espectador. Que isso? Obrigado. É o Edmar Segal, que eu acabaria com os dois passos. Pô, quem dera. Maravilha. E Borrachinha é um monstro, já tive a oportunidade de treinar com ele, o bicho é muito do forte, gente, ele é muito forte mesmo, é impressionantemente forte, e é muito boa gente, é um grande garoto, mas tem até uma história curiosa com ele, eu selecionei ele para fazer um camp com o Vitor Belfort uma vez, e chegou lá, o Vitor não teve vontade de treinar com ele não, eu cheguei a colocar 2 vezes para treino e o Vitor recusou, não vou treinar com esse menino agora não, né? E acabou que por conta de umas contingências esse treino acabou não acontecendo lá, mas o Borrachinha realmente ele é porque a gente não tem muita percepção, né? É muito comum isso, eu vejo muito quando a gente está assistindo futebol, às vezes a gente vê o jogador ali, recebe um cruzamento, ele vem na velocidade embaixo do gol e chuta a bola, vai lá para cima, aí todo mundo fala, pô, que perna de pau, até eu marcava essa, é que realmente as pessoas não têm ideia do que é um cruzamento que chega a mais de 100 por hora, né, na corrida de um jogador profissional com uma extrema potência muscular, né, em condições completamente de desequilíbrio adverso, e ele tem que pegar uma bola daquelas vezes no voleio ou em um tempo e acertar a precisão do chute. Realmente é muito difícil, é uma coisa que envolve um domínio muito grande, não é fácil, mas a impressão que dá é que é fácil, e eu costumo dizer sempre isso, o trabalho do profissional é fazer parecer fácil, e muitas vezes a gente acha ali que, mas o cara não tem muita técnica, o cara não é muito isso, e pegou de raspão, mas na verdade é que a gente não está lá, a precisão, a potência, né, o poder que esses atletas profissionais têm nas mãos e nas pernas, é algo impressionante. Eu que já trabalhei muitas vezes, tive a oportunidade de trabalhar com o Marco Ruas, tive a oportunidade de trabalhar com o Vitor Belfort, com o Lyoto Machida e com inúmeros outros que são desconhecidos pelo público em geral. O Gregory Robocop está ficando mais famoso agora, o Heber de Almeida também ficando um pouco mais famoso, a Elizabeth entrou, você não foi à aula hoje, hein? Vai levar um puxão de orelha. Mas enfim, a capacidade desses atletas, gente, é extrema, a força deles é extrema, é realmente algo impressionante, mas só quem tem ali o contato mais próximo para entender a magnitude do que eu estou falando. E o Borrachinha é um desses atletas, é um atleta que tem uma extrema capacidade física, mas mais, o Borrachinha ele tem o coração de campeão, ele tem a atitude campeã, né? A atitude campeã é o que eu chamo de Black Belt Mind, inclusive é o tema do meu próximo livro, né, que é exatamente aquela cabeça resiliente, aquela cabeça que entende que tudo é realizável, né, partindo do pressuposto que tudo de valor que é construído nunca é construído do dia para a noite, leva tempo para se construir. E ele é esse tipo de lutador, ele é esse tipo de pessoa. O Borrachinha já lutou de graça, gente. Já lutou de graça, já vi muito lutador recusar a luta porque era por 2 ou 3 mil reais, era muito barato e ele não queria, e eu já vi, e o Borrachinha já aceitou lutar de graça, entendendo que aquela luta ia ser um degrau para ele galgar na direção daquilo que ele desejava, e realmente está aí, o Borrachinha está aí hoje, disputando o cinturão, numa das categorias mais disputadas, né, do MMA, no maior evento de MMA do mundo, quer dizer, não é para qualquer um, tá? Mas vamos falar então das reais possibilidades, né, do Borrachinha.
Borrachinha, gente, ele é um atleta muito completo, ele tem um wrestling muito bom, ele tem um jiu-jitsu muito bom, excelente, e ele tem uma trocação não, por incrível que pareça, não tão boa quanto o jiu-jitsu dele. Ele tem um jiu-jitsu fantástico, né? Gente, vamos deixar para fazer pergunta mais lá para frente, que agora eu estou na preleção, não vou responder nada, tá? Eu estou falando sobre o assunto que eu vim falar, então não vai adianta me perguntar que eu não vou parar para responder. Vai perder tempo e vai perder a pergunta. Então guarda um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar assim, galera, pode começar a perguntar. E aí eu começo a responder e pego, às vezes muitas perguntas boas ficam perdidas por conta disso, tá bom? Então vamos lá. O Borrachinha, ele tem uma trocação deficitária em vários quesitos. Tá? Ele é extremamente forte, ele é extremamente aguerrido, ele tem muito coração, ele anda para dentro, mas ele aceita receber muito golpe, ele caminha dentro da distância, dentro de uma distância perigosa, né? Dentro do que a gente chama ali de infight, ele está naquela zona, a zona do agrião ali, ele fica muito tempo naquela região. E ali, né, a zona de impacto é o lugar onde você recebe os golpes que tem poder de nocaute. O que é isso? Para que vocês entendam, né, nem todo mundo entende muito bem isso. Imagina que as minhas mãos são os pés dos lutadores. Quando os pés dos lutadores estão nessa posição, onde os artérios ali, aquela articulação que precede os dedos, elas se encontram, esse distanciamento, ele propicia muito o poder de nocaute. Nessa condição aí de distância, muito facilmente o atleta é nocauteado. Por isso não é interessante se manter nessa distância muito tempo. Você, quando adentra essa distância, você adentra para fazer alguma coisa. Uma vez que você fez alguma coisa, você sai dessa distância. Você não pode permanecer ali. E o Borrachinha é o lutador que anda ali e permanece ali. Isso é muito perigoso. Tá? Ele tem um defeito muito grande, que é pisar e bater. A gente sabe que em luta a gente tem que pisar batendo. A gente não pode separar, a gente não pode desincronizar a caminhada dos golpes efetivamente. Tanto golpes, né, de ataque, quanto bloqueios, defesas, esquivas, tudo isso tem que ser conjugado com o que se chama, né, na gíria da luta, de footwork. Né? Para quem é karateca, é o ashisabaki, que é a movimentação dos pés. Essa movimentação, gente, para vocês terem ideia, é um dos pontos mais de maior grau de dificuldade dos lutadores. Muito pouca gente sabe caminhar bem, sabe caminhar sincronizado com a movimentação do tronco. E aí vem o mais difícil. Além de sincronizado, você tem que também ter um gatilho de dissociação. O que é isso? O cara conseguir fazer coisas diferentes com os pés e com as mãos. Então isso aí é uma coisa realmente difícil de atingir. Os lutadores que a gente vê exibindo isso, a gente vê Cassius Clay, o Muhammad Ali, fazia isso como ninguém, né? A gente vê o Floyd Mayweather, faz isso também com maestria. A gente vê Mike Tyson, né? Muita gente diz que o Mike Tyson era um brigador, era grosso. Negativo, Mike Tyson é dono de uma técnica primorosa. Ele tem uma postura peculiar que sugere que ele seja um cara brigador. Aquela guarda mais alinhada, né? A guarda dele não é anteposta. Ele coloca a guarda mais paralela e muito movimento de tronco e de cabeça. Por que isso? Porque era um lutador de baixa estatura para o peso pesado, ele precisava mexer demais a cabeça para não ser encontrado com muita facilidade. Toda vez que ele jogou mais plantado, foi contra Evander Holyfield, contra o James Buster Douglas, ele foi nocauteado. Então, e contra o Lennox Lewis também. E sempre lutadores mais altos do que ele. Por isso a guarda paralela e o movimento excessivo de tronco, né? Que dava a impressão para os leigos de que ele não era bom tecnicamente. Mike Tyson, ele tem uma movimentação de perna, um footwork, né? Que a gente chama no karatê de tsunagiashi, e ele usa isso com uma maestria impressionante, uma destreza impressionante em coordenação com os golpes de mão. E é exatamente isso que falta no Borrachinha, essa capacidade de sincronizar a passada com o golpear, né? Então isso acaba sendo uma brecha para um lutador mais alto, com mais envergadura e que domina muito bem esses quesitos fundamentais de tempo, de distância, né? Como o Adesanya, para ele poder trabalhar uma estratégia vencedora em cima disso. Tá? Então eu quero deixar bem claro, a minha torcida é toda para o Borrachinha,
como pessoa, como ser humano, como lutador e como brasileiro, tá? Mas a minha análise técnica, né, como uma pessoa que entende de luta, e isso pode não corresponder aos fatos, ao que vai acontecer lá hoje, tá? É de que as chances maiores, né, são da vitória para o Adesanya, para o Israel Adesanya, que é um lutador extremamente habilidoso, né, no quesito deslocamento. Ele se desloca muito bem e ele coordena muito bem a passada, né, e a movimentação corporal com o gestual técnico de golpes. Isso a gente consegue ver. Ele teve, por exemplo, ele conseguiu nocautear o Robert Whittaker, né, que era um antigo campeão dessa divisão, com um golpe cruzado, quando ele fazia o que parecia ser um recuo, mas na verdade era um recuo em pêndulo circular. Ele recua e transfere o peso de centro de gravidade dele para o golpe circular que está vindo. A maioria dos lutadores, quando golpeia em recuo dificilmente consegue ter poder de nocaute. E ele conseguiu exatamente por essa coordenação de footwork. A mesma coisa que o Anderson tinha, e que o Anderson apresentou com a luta contra o Forrest Griffin, que ele nocauteia andando para trás. Quem viu aquela luta e entende da movimentação do footwork, repara que no momento do jab em recuo, o Anderson toca o chão simultaneamente. Ele toca, a passada toca o chão no mesmo tempo em que ele despeja energia no jab. Isso faz com que ele tenha uma ligação do solo com o golpe, com o jab. Aumenta demais o impacto. E aí o adversário andando na direção dele, ele acaba se chocando contra o golpe. E isso potencializa muito o impacto, gente. Então, o lutador que tem esse domínio, né, que tem essa percepção, esse entendimento da dinâmica corporal durante o combate, ele sempre se destaca, né? Então, as pessoas têm comentado muito, o Adesanya, o próprio Borrachinha fala, né, o skinny bitch, né, aquele magricelo e etc e tal, mas na verdade ele é o que a gente chama de ectomorfo, né? A gente tem os somatotipos corporais, o Borrachinha é um mesoendomorfo e o Adesanya, ele é um ectomorfo, é um cara longilíneo, mas ele tem sim muita densidade muscular, apesar de não ser volumoso, não ser um espécime como é o Borrachinha, como é o Yoel Romero, mas ele é um cara muito forte sim, e tem mãos pesadas, porque já nocauteou muita gente boa aí, não foi pouca gente não. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? E o Borrachinha, se levar para o Adesanya o jogo que ele está dizendo que vai levar, que é um jogo de perseguição, de caça, né? Ele vai caçar o Adesanya, ele tem chances de ganhar? Claro que tem, muitas, mas ele corre muito mais riscos fazendo isso, né? Então, a gente tem que estar atento a isso aí. Torcida para o Borrachinha, todo mundo de olho na luta, mas o Borrachinha atento a isso. Na minha opinião, e não só na minha, porque a mídia especializada está dando o Adesanya como favorito no mundo inteiro. Ele não é o campeão à toa, ele está lá por algum motivo, né? E é invicto, é um lutador que tem um cartel exemplar, um cartel perfeito. Então a gente tem hoje um grandíssimo desafio pela frente aí com o nosso querido Borrachinha. Vamos na torcida, mais análise técnica, as vantagens nessa luta são do Adesanya e se pronunciam mais evidentes, ao passo que o Borrachinha promete entregar esse tipo de combate, que é o que o Adesanya já espera. O meu aconselhamento, né, se eu tivesse a possibilidade de aconselhar, ser o técnico do Borrachinha, era exatamente para não entregar para o adversário aquilo que ele está esperando. Porque o que o Adesanya está esperando é exatamente um touro bravo andando na direção dele. E o que ele vai fazer? Ele vai usar as armas que ele tem para aniquilar, para anular esse tipo de estratégia. Quando você vai e entrega para o adversário exatamente aquilo que ele está esperando, você está dando para ele, tirando, né, o fator surpresa. E quando eu falo fator surpresa, gente, em vários aspectos, especialmente no emocional. Quando o atleta se prepara para uma coisa e essa coisa acontece, ele já visualizou na cabeça dele milhares de situações para reverter aquilo. Quando você apresenta, né, algo diferente, você tem a chance de surpreender. Foi o caso da luta dele com o Yoel Romero. Quem viu sabe que o Romero logo de cara ficou parado no octógono, não se mexia, e o Adesanya ficou
ansioso com aquela situação, ele não sabia o que estava acontecendo. E quando ele foi entrar, ele recebeu um cruzado que quase acabou com a luta. O problema foi que o Romero insistiu só também nesse expediente, de tentar pegar ele sempre com esse cruzado de canhota vindo mais ou menos em overhand. E o Adesanya, extremamente habilidoso, leu isso e tratou de anular e de evitar esse contragolpe. Na minha opinião, o Yoel Romero ganhou aquela luta, mas o que vale é o que está na súmula dos juízes e o Adesanya acabou ganhando. A gente tem, o Borrachinha tem vários elementos, né, melhores do que o Adesanya. Luta em pé, o Adesanya, vamos dizer que o Adesanya seja 10 e o Borrachinha seja 8,5 ou 8, tá? Luta de wrestling, luta agarrada no clinch, Borrachinha é 10, Adesanya é 6,5, 7. Luta no chão, Borrachinha é 10 e Adesanya é 5. Tá? Então, onde é que o Borrachinha tem que jogar? Ele tem que jogar na praia onde ele vence, onde ele é vencedor. Ele não pode jogar as cartas de um jogo que ele não tem. Tá? Então, isso é muito importante. E essa deveria ser a estratégia. Vamos ver o que o Borrachinha apresenta lá. O que se diz antes da luta nem sempre é o que acontece lá na hora. De repente ele chega lá com uma estratégia completamente diferente, voa nas pernas do Adesanya, dá um jeito dele lá, clincha, bota para baixo e finaliza essa luta. Que, aliás, nas bolsas de aposta está pagando 14 por 1. Então, se o cara tiver 100 reaisinhos para apostar, ele aposta 100 pratas e ganha 1.400. Está valendo, hein? Olha lá, tá bom? E se eu fosse o técnico do Adesanya, eu ia falar para ele o seguinte: investir no jab de distanciamento, controlando a distância e magoando muito a perna da frente do Borrachinha para piorar a caminhada dele. Uma vez que a gente já sabe que o Borrachinha não caminha muito bem, ele é o lutador que anda muito nos calcanhares, né? Quando o lutador anda no calcanhar e recebe o golpe no joelho, ele sente demais o impacto. Quando ele pisa no terço anterior e recebe o golpe, a absorção do impacto é muito maior. Quando você está dando um step no calcanhar e recebe a pancada, a alavanca no joelho é enorme e aí o cara acaba sentindo mais. Então é o lutador para você massacrar tanto a panturrilha quanto a articulação ali do joelho, que aí realmente ele vai ter muito trabalho de locomoção. Se o cara anda mal em condições naturais, em condições normais, imagina o que acontece se ele tiver com o joelho e a panturrilha machucada. Aí é que ele se torna um alvo fixo para um cara que tem uma envergadura maior e que tem uma habilidade com os golpes retos muito grande, que é o caso do Adesanya. Tá bom? Então, esse é o meu palpite, a minha visão para essa luta, para o nosso aquecimento. Daqui a pouco começa o UFC. E agora eu vou abrir para perguntas aí e vou tentar responder na medida do possível, tá bom? Vamos lá, gente. Está aberto para perguntas, então. E vamos que vamos. Vamos lá. Ó, tem gente que já está com um bate-papo aí, paralelo, eu já não consigo mais entender o que está sendo dito. Mas vamos lá, estou aguardando as perguntas aí, quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar para mim, eu puder tirar a dúvida, eu vou com tudo. Não, McGregor e Manny Pacquiao, cara, a gente está falando de Borrachinha Adesanya, Marcelo, se liga aí, meu irmão, tá na live errada, cara. Pacquiao e, nada a ver, cara. Bora lá. Qual é a análise do senhor do Adesanya com o Kevin Gastelum? Cara, o Gastelum, para mim, foi a grande luta do Adesanya. Ali a gente separou os homens dos meninos. Nocauteou Derek Brunson. Cara, quem viu a luta do Derek Brunson com o Jacaré sabe que o Jacaré tirou ele para nada. Quem viu a luta do Derek Brunson com o Lyoto, cara, o Lyoto jogou a cara na mão do Derek Brunson e aquilo é um problema muito mais profundo que os fãs possam entender, né? A questão do Lyoto era uma outra questão, era uma questão de confiança, era uma questão de identidade, era uma questão de identidade, eu digo como lutador, né? O Lyoto estava perdido exatamente no footwork, porque ele fez a transição do karatê para o Muay Thai e ele não estava se encontrando no footwork, ele estava com um problema absurdo de locomoção, de deslocamento, e foi um dos maiores trabalhos que eu tive com ele para fazer essa volta dele aí, ele conseguir dar uma engrenada de novo na carreira, porque o Lyoto estava realmente com muitos problemas, tanto, né, psicológicos, mentais, a questão do engajamento, do entendimento do combate
de maneira emocional, como também de maneira técnica no que diz respeito à caminhada. Agora, em condições normais, o Lyoto certamente venceria o Derek Lewis com muita facilidade. Quando o Gastelum, que é, na minha opinião, um dos melhores da categoria, fez aquela luta com o Adesanya, aí o Adesanya mostrou do que ele é feito. Aguentou muito golpe, recebeu muitos golpes super potentes. Quem sabe, quem já viu o Gastelum lutando e treinando, que é o meu caso, já tive a oportunidade de ir na Kings MMA assistir treinos dele, já vi ele treinando com o Lyoto, e ele é um monstro, gente. Aquele cara apesar de não parecer, muita gente boa, boa praça, baixinho, até meio gordinho, ele é um monstro. O cara tem a mão extremamente pesada. Quem viu como ele trocou porrada com o Lyoto Machida e nocauteou, e como ele nocauteou metade da categoria, a luta que ele fez com o Jacaré, com o Ronaldo Jacaré, que quem conhece sabe que é outro monstro, né? E ele, não se amedrontou no chão, conseguiu bloquear e depois desceu a mão no Jacaré, quer dizer, só lutaço, né? E ele realmente é um atleta extremamente versado, o wrestling de primeira linha, uma mão muito pesada, muito coração, muita coragem, e aquela luta para mim foi o divisor de águas na carreira do Adesanya. Ali eu comecei realmente a prestar atenção no Israel Adesanya como sendo o grande postulante a ser o campeão, pela maneira com a qual ele venceu o Gastelum depois aí de uma batalha de 5 rounds, né? Aquela luta realmente foi um divisor de águas na carreira dele, e ali realmente é o que me preocupa muito, porque até então, né, com o Romero a gente viu o Adesanya correndo, com o Anderson a gente viu o Adesanya correndo, né, brincando e correndo. Agora com o Gastelum ele teve que lutar, porque o Gastelum implementou a estratégia correta, foi para dentro, conseguiu encurtar as distâncias, angulou, cortou os ângulos, acertou o Adesanya inúmeras vezes, um jogo de linha de cintura, né, um boxe de curta distância. Aquilo realmente atrapalhou muito a vida do Adesanya. Mesmo assim ele foi capaz de se reinventar durante a luta e encontrar o caminho para vencer, e acabou vencendo lá no finalzinho por aquele nocaute técnico, quer dizer, sensacional, né? Então, aquele foi para mim uma das melhores lutas realmente. Vamos lá. O que você recomendaria para o Borrachinha fizesse? Bom, já falei, né? Não falei do Borrachinha, falei. A minha estratégia seria o Borrachinha não entregar essa luta que o Adesanya quer, não fazer essa correria para dentro dele, trabalhar cortando ângulos, né? O que é isso, né? Trabalhar cortando ângulos. Primeiro de tudo, você tem que tentar dominar o centro do octógono o mais rápido possível, porque assim você consegue angular para chegar, para se aproximar do teu adversário. Quando você vem da grade por centro, você precisa andar em linha reta, porque se você anda angulando, você vai se afastando cada vez mais. Quando você vem do centro para a extremidade, não, você angula e ao mesmo tempo você acua o adversário contra a grade. Então ele consegue angular e encurtar para bater, linha de cintura e cabeça, tá? Então ele teria que fazer isso, tem que ir para o centro do octógono e apertar, dominar, mas não correr para dentro, não ir para dentro do cara com tudo, não, tem que angular, chamar, deixar ele vir, e quando ele vir, mudar de nível, ter a confiança de mudar rapidamente de nível para cinturar e botar para baixo. Borrachinha tem a qualidade técnica e tem a pujança para isso, né? E uma vez que ele coloque no chão, se ele colocar o Adesanya de costas no chão, gente, o que eu já vi do Borrachinha de treino de chão e de wrestling, ele sacode o Adesanya, mas é aquilo, ele vai ter que conseguir botar para baixo, e até agora ninguém fez isso no UFC, ninguém colocou o Adesanya no chão e manteve ele lá, né? As poucas vezes que ele bateu no chão, ele bateu e voltou. Então, é aquilo, luta é luta, né? A gente vai ter que ver o que vai acontecer. Aquilo que eu falo, no meu entendimento, tecnicamente falando, o Adesanya tem mais chances de vitória do que o Borrachinha, mas o Borrachinha está no páreo, está no jogo, não é à toa que ele é o desafiante ao cinturão, tá? Então vamos na torcida. Vamos lá. Errei aqui, peraí. Adesanya defende as quedas muito bem. Sim, defende queda muito bem, né? E inúmeros atletas defendem queda muito bem e acabam indo para o solo em algum momento. Depende muito de como se joga. Quem lembra dessa luta, quem assistiu essa luta, Randy Couture contra Chuck Liddell. Chuck Liddell era nas estatísticas, era um dos lutadores que tinha maior número de defesa de quedas, né? Era a coisa mais difícil do mundo botar o Chuck Liddell para baixo. Tanto é que o Chuck Liddell nunca foi finalizado na carreira dele. As pessoas não jogavam chão com ele, não chegavam no chão devido à qualidade de defesa de queda do Chuck Liddell.
O Randy Couture fez a estratégia correta, uma estratégia parecida com essa que eu estou propondo para o Borrachinha, né? Aguardou, não foi para dentro, não tentou clinchar direto, fazer o dirty box, ele fez uma estratégia mais conservadora no controle da distância, e no momento em que o Chuck Liddell veio com tudo, ele mudou de nível, cinturou, botou na grade, conseguiu derrubar, derrubou, pegou, né? Por quê? Exatamente porque teve essa calma. Nas outras, foi querer encurtar mais afobado, foi nocauteado 2 vezes. Então, eles lutaram 3 vezes, né? Teve a trilogia entre eles. O Randy Couture, numa única vez, conseguiu implementar a estratégia correta. Também foi uma vez só, porque o Chuck Liddell não errou de novo. Então, é o que eu digo. Tudo pode acontecer. O Adesanya pode estar preparado, mas eu tenho certeza que ele está muito mais preparado, né, para um Borrachinha trocador vindo para dentro, batendo com aquela pressão, aquela ignorância, a exemplo do que ele fez com o Uriah Hall, né, do que um Borrachinha técnico, mudando de nível, atacando quadril, atacando tronco, atacando perna, né, dando trabalho, mudando de nível para as tentativas de queda. Então, esse tipo de jogo que o Khabib, por exemplo, faz como ninguém, todo mundo sabe que o Khabib bota para baixo, muitos atletas defendem muito bem queda, mas todo mundo vai para o chão. Tá? Então, é isso. Claro que o Borrachinha não é nenhum Khabib, mas também, claro, que o Adesanya não é nenhum wrestler experiente. Então, é uma questão de momento oportuno, né? De time e de conexão da técnica. Beleza? Será que o Borrachinha tem gás para os 5 rounds na mesma explosão? Isso é uma coisa que a gente vai ter que ver. A gente viu lá ele com o Romero cansando no último round. Provavelmente, aí é aquela história, né? Se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães, né? Se minha avó tivesse hélice, era um helicóptero. Mas se aquela luta tivesse mais um round, estava arriscado virar para o Romero. Tá? Então, é bastante complicado. A gente vai ter que ver isso, porque a entrega do Borrachinha é muito grande, ele é muito comprometido, exatamente com essa estratégia de aniquilar os outros na base da pujança. E isso tem um preço alto, né? O combustível exigido. Ó, ele bateu 100 quilos hoje. Tá? Ele pesou 83.800 ontem, 83.700, bateu 100 quilos hoje. Quer dizer, levar 100 quilos para passear durante 5 rounds, gente, é osso, não é para qualquer um, não. A gasolina tem que ser azul, né? Aditivada, senão não funciona. Vamos lá. A Adesanya parece dar bem com atletas mais técnicos. O Power Punch complica mais a vida dele. É verdade, Bruno, isso não é... Foi aquilo que eu falei, foi a estratégia que o Gastelum fez. Mas o Gastelum, ele é muito mais inteligente no jogo de boxe. Ele é muito menos afoito, ele não é afoito. E ele anda na distância certa. Aquilo que eu falei no começo da live, quem prestou atenção ou quem não estava aí, né? O Borrachinha, ele caminha dentro da distância onde há mais poder de nocaute, que é o cruzamento dos artelhos. Quando os pés dos lutadores se cruzam na linha dos artelhos, a gente tem o que a gente chama de potência a full, né? Que é a potência cheia. Você entra nessa distância só para efetivamente golpear com poder de nocaute. Uma vez que você fez algo nessa distância, você tem que sair, porque se você leva um golpe nessa distância, a chance também de ser nocauteado ou de se machucar é grande. E o Borrachinha, por esse excesso de confiança, ele transita dentro dessa distância há muito tempo. Quem viu todas as lutas de Borrachinha sabe que ele bota aquela guarda aqui e entra e às vezes aceita 2, 3 golpes para contragolpear no momento em que o cara está aberto, né, para jogar o golpe dele, e ele pega ali no contragolpe. Só que isso, gente, com um cara habilidoso como o Adesanya, é extremamente perigoso. O Adesanya tem um repertório muito grande ali, ele tem uma técnica muito grande. Cruzado, cotovelo circular, ele tem tudo dali, né? E é aquilo, o encaixe, precisão, às vezes traumatizam, machucam muito. Eu espero que o Borracha não faça isso. E o Gastelum não fez isso em nenhum momento, transitar dentro dessa distância aí. Ele entrava, e abria, entrava, abria. Angulava, né? Cortava os ângulos, fazia aquele trabalho de acuar e de torear o Adesanya, e não ir para o pau direto, que é o caso do Borrachinho. O Borrachinho anda para dentro, tira uma reta e vai para dentro para o pau. Isso eu não sei se é muito bom, não. Né? O Power Punch, ele é muito bom quando o cara para na frente para receber os punches, né? Os poderosos socos, porque senão não vai receber. Vamos ver. Seria uma boa estratégia do Borrachinha cansar os braços do Adesanya na isometria, na grade, nos primeiros rounds? Seria. Ele tem que achar o Adesanya. E eu acho que ele consegue fazer isso.
Aquilo que eu falei. Controla a distância, movimenta, corta os ângulos, bum, cola ele na grade. Aí, ó, porrada ali, meu irmão, e cansa ele ali. Wrestling, pujança. Agora, a gente tem que entender o seguinte, vento que venta lá, venta cá. A maioria das pessoas que não treina, não sabe que botar para baixo e fazer o jogo de grade, cansa mais quem está segurando do que quem está se mantendo. Quem está com as costas na grade, se souber, se tiver um bom trabalho defensivo, consegue até um pouco descansar às vezes. Mas quem está mantendo o cara na grade tem que ter pujança e pressão o tempo todo. Tá? Quando a gente treina atleta profissional e a gente quer puxar o gás deles, a gente bota eles na grade para derrubar os outros ou para dar a pressão de manter o cara na grade. É extremamente cansativo. Então o borrachinha pode se cansar também, né, fazendo isso. Então, tudo isso aí, como eu gosto de dizer, depende dos dependes. Né? Vamos lá. Por que ele recuperou quase 17 quilos? Porque ele recupera, cara. O bicho é um monstro. Né? O bicho é grande, o bicho é denso, ele é um monstro. E esse peso todo que se perde, na maioria dos atletas, é desidratação, é água. Não se perde tanto peso corporal, né, para a luta. Você perde muita água, você desidrata muito. E músculo é água, gente. Quanto maior o cara, quanto mais musculoso, mais retenção hídrica ele tem, mais água ele tem. Então, normalmente, os caras muito musculosos, eles perdem bastante peso antes da luta. E é o caso do borrachinha, que é extremamente musculoso, extremamente denso muscular. Quem que lembra do... Ah, caramba, agora vai me faltar o nome dele. Que era um lutador do UFC, um brasileiro, Gleison Tibau. O Gleison perdia 22 quilos, gente. 22 quilos o Gleison chegava a perder. Tá? Ele lutava na categoria de 70 quilos, 67, se eu não me engano, e o bicho pesava quase 90 quilos. Tá? Ele perdia 22 quilos. Mas era uma tora, era só músculo. Tá? Percentual de gordura baixo, extremamente musculoso, a densidade muscular absurda. Ele conseguia perder 22 quilos. Quer dizer, é um absurdo. E o borrachinha também, ele consegue tirar muito da água. Tá? E aí ele bateu bem o peso ontem e hoje já está lá um monstro com 17 quilos de volta. É realmente sinistro. Tá? Então, olha lá, o Rodrigo está perguntando aqui, qual a estratégia para lutadores mais baixos que lutam contra lutadores, né, que usam bem a sua envergadura, como o John Jones e a Adesanya? Então, no papel, na escrita, é o quê? Mexer a cabeça, balançar bastante, movimentar a muito pêndulo e muito corte de ângulo. Andar sempre angulando, nunca andar em linha. Andou em linha, o cara te para, o cara te pega o tempo todo. Tá? A minha mão está inchadaça aqui, porque exatamente semana passada, num sparring, peguei um lutador que caminha para dentro o tempo todo, do cara mais alto do que eu, né? Mais envergadura, mais brabo, aquele cara que só sabe andar para dentro. Foi 3 rounds de soco na testa o tempo todo. Aí teve uma hora que o punho virou, a mão ficou desse tamanho aí. Entendeu? Porque é simples, o cara que anda em linha reta, você joga um golpe reto bom, você para o cara o tempo todo, é só ter o timing. Especialmente o cara que pisa para bater, que é o caso desse menino que treinou comigo, que é o caso do Borrachinha. Step e soco, não, é step e soco junto, é sincronizado, é simultâneo, na verdade, né? Então, ao mesmo tempo que você dá o step, você dá o jab, você dá o direto, você dá o cruzado. E o interessante, quem entende da técnica, sabe que todas as articulações, elas precisam acompanhar o movimento que está sendo feito. E o Borrachinha é um cara que pisa e cruza só usando o ombro, né, o braço e um pouco do quadril, porque o tornozelo e o joelho ficam fixos, apontados para o adversário. Isso não pode acontecer, você tem que girar tudo. Tornozelo, joelho, coxo femoral, quadril, ombro, cotovelo e punho, tudo no golpe na mesma direção. E o Borrachinha é um cara que não faz muito bem isso. Já o Adesanya faz como ninguém. Isso aumenta demais a potência, aumenta demais a precisão e melhora a tua capacidade de recuperação postural. Assim que você golpeia, você volta rápido para a posição. O cara que joga plantado, ele tem dificuldade de se realinhar depois. Tá? Então, esses detalhes são fundamentais tecnicamente falando. E isso às vezes faz a diferença, tá, gente? Nesse nível de lutador,
detalhe faz toda a diferença, são pequenos detalhes, né? Por exemplo, ontem no PVT, lá o Marcelo Alonso me perguntou por que, eu disse que, na minha opinião, o Anderson é mais lutador do que o Adesanya, e ele disse por quê, né? É uma pergunta muito difícil de responder, porque são detalhes sutis na superfície do todo. Né? Não é assim, o chute frontal do Anderson é melhor, o soco direto é melhor, a esquiva é melhor. Não é isso. Quando você olha, né, de maneira globalizada, de maneira generalizada, o quadro que se pinta, o quadro que se vê, é mais harmônico no Anderson do que no Adesanya, né? São detalhes, pequenos detalhes de execução, né? Por exemplo, quando você joga um direto, muita gente gira o punho um pouco antes da hora, aí acaba levantando o cotovelo e o ombro, aí acaba fazendo, e tem gente que joga o direto sai por baixo alinhado, cotovelo, punho e ombro na mesma linha. Mas são pequenos detalhes que você só consegue ver, muitas vezes, até na câmera lenta, né? Você vê o golpe do cara fazendo assim, levantando, na câmera lenta você vê, quando é rápido você acaba nem vendo, mas quando você olha a movimentação de uma maneira geral, você percebe que uma tem, vamos dizer assim, tem um pouco mais de arestas, e a outra é mais limpa. Você não consegue precisar exatamente o que é melhor, mas quando você olha a figura, o quadro geral, você percebe, né, uma beleza, uma plasticidade, uma eficiência, né, uma leveza, uma fluidez maior em um do que no outro. Apesar do Adesanya ser um exímio lutador, eu considero o Anderson genial. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, o Henrique falou aqui, né, que o psicológico do Adesanya, né, o lado emocional, foi afetado na luta contra o Romero, que correu muito, e o Borrachinha podia utilizar essa estratégia. Henrique, o meu entendimento é o seguinte, o Mike Tyson dizia isso, né, todo mundo tem uma estratégia até levar o primeiro soco na boca. Quando leva o primeiro botadão e sente a pressão da mão, é que o cara fala, meu Deus do céu, e agora? E foi o que aconteceu com o Adesanya, tá? O psicológico dele ficou abalado quando ele tomou aquela bomba no olho, que ele anda para trás e bota a mão no olho, e aquilo ali na hora dele fazer, meu Deus do céu, a mão desse homem é uma pedra, e realmente a mão do Romero ele fraturou o rosto do Lyoto aqui em 3, 4 lugares, tá? Então, quer dizer, ele é um monstro mesmo, é um espécime, quem já treinou com ele, já lutou com ele, fala que o bicho todo mundo tem medo do cara, tá? Então, a hora que ele tomou aquela primeira bomba, ele não quis levar a outra. Né? E aí ele começou a adotar o expediente de correr. Foi exatamente isso. Para que o Borrachinha tenha esse mesmo efeito sobre ele vai ter que conseguir o mesmo efeito. Ele vai ter que botar a mão no Adesanya e fazer com que a Adesanya sinta o golpe. Seja na linha de cintura, seja na coxa, seja na cabeça. Onde o Borrachinha colocar a primeira mão tem que levar o recado, né, de todo o ímpeto e intenção que o Borrachinha tem de ser campeão. Se ele conseguir fazer isso, inclusive isso é uma orientação que eu passo muito para os meus atletas, né? A gente tem 5 posições de controle durante o combate e essas posições de controle elas se iniciam antes mesmo da luta. O teu posicionamento postural, o teu contato visual, a tua respiração já passam, né, a tua movimentação, a tua linguagem não verbal, ela passa muito daquilo que você está sentindo para o adversário. Né? Eu tenho mais de 180 combates esportivos e eu sempre fiz essa leitura e isso realmente diz muito, né? Como o atleta se posiciona, o posicionamento postural dele diz muito do quanto preparado ele está para a luta ou não. Os olhos, por mais que o cara faça cara de mal, careta, beicinho, o que você quiser, os olhos transmitem fielmente a emoção que você está sentindo. Basta que você saiba olhar, né? E muita gente não olha o externo, né? O cara está fazendo careta e o cara quer fazer careta junto. É muito importante você saber captar isso. E depois tem todo o gestual de como você caminha e a tranquilidade, a calma que você tem para colocar a tua técnica em jogo, né? Nada de golpe perdido, nada de golpe por fazer, o cara dá aquele toquinho na perna do cara por dar, aquele jab por dar fora da distância. Negativo. O cara gesta, apruma. Quando ele bota a mão, quando ele bota a perna, o cara sente logo na primeira. Quem faz isso como ninguém? Conor McGregor.
Conor McGregor, posicionamento postural impecável, respiração controlada, diafragmal, tá? Gente, isso é muito legal entender. Eu gosto muito do estudo da neurociência, eu estou me formando agora em programação neurolinguística, eu já estudo neurociência há muito tempo, porque é uma ciência que ajuda muito no entendimento, né, de atletas de alto rendimento, da performance, ajuda muito você entender o que acontece na cabeça deles. E a gente tem mensagens que são enviadas, a gente tem um órgãozinho, chama-se amígdala cortical, que ela fica ali no nosso cérebro límbico, né, que é responsável pela leitura de diversas comunicações, microexpressões faciais, o jeito de olhar, o jeito de se mexer, o jeito de respirar, isso tudo passa mensagens, né, tribais, né, mensagens de comportamento animal mesmo para a gente entender o que o adversário está sentindo. E uma respiração descontrolada na caixa torácica, elevada, né, com intervalos irregulares, isso passa ansiedade. Você não precisa entender de neurociência. A tua amígdala entende de comportamento animal. E quando ela vê uma respiração assim, ela entende que ali tem medo, né? Então o Conor faz o quê? Ele entra totalmente centrado, ele entra posturado, alinhando uma postura de confiança, né? Um olhar objetivo, ele não fica olhando para o cara o tempo todo, ele olha para onde ele quer, objetivo, olhar altivo, né? Ele respira no diafragma, ele se mexe com leveza, com suavidade, sem movimentos bruscos, nada que indique ansiedade, nada de respirações longas, de bater o pé no chão, nada disso. Pode reparar como é que o Conor faz o ritual perfeito. Ele entra, vai ali, no momento é contato visual, antes de começar a luta, e depois ele ajusta. Quando ele dá o primeiro golpe que ele dá, já tem endereço certo e já deixa lá o recado do que vai acontecer no combate. E isso é a maneira de se mexer realmente no psicológico do adversário. E não é com frases, não é com careta, não é com pula-pula, não é com nada disso. A não ser que o adversário esteja suscetível a isso, esteja aberto a isso, né? Só isso acontece normalmente quando o emocional do adversário já não está bom. E aí ele chega lá, foi o caso do Vitor Belfort e Anderson Silva. O emocional do Vitor já estava abalado por toda a história pregressa da luta, né? Vitor e Anderson já tinham treinado 200 vezes na academia, na Black House, e 200 vezes o Anderson já tinha ali sempre levado a melhor sobre o Vitor, e o Anderson deixou claro que isso ia acontecer de novo durante a luta. E na hora da luta foi lá, deu aquela encarada, aquele olho no olho, e falou alguma coisa ali no ouvido do Vitor, que eu não preciso dizer para vocês, mas que fez todo o sentido para o Vitor, e aquilo mexeu com ele, abalou demais. Então esse jogo, né, emocional, né, essa coisa pontual, o McGregor faz muito bem fora do octógono também, dizendo exatamente o que ele sabe que vai pegar o cara, né? Ele vai na falha do cara, ele observa as lutas, o comportamento do cara e vai sempre na falha do caboclo. E aí acaba surtindo efeito, né? Então, esse jogo psicológico ele é importante, mas para isso o Borrachinha ele vai ter que fazer tudo isso aí, que eu falei para vocês, entendeu? Esse trabalho todo. Isso é um trabalho que não acontece do dia para a noite, eu acho que ele não tem esse tipo de orientação para poder ter esse desenvolvimento na hora. Mas o Borrachinha é um lutador nato, gente, eu digo para vocês, porque assim, eu tenho um contato com isso muito longo, muito extenso, eu tenho mais de 35 anos no meio da luta, né? Eu tenho a minha faixa preta de karatê, que é a mais antiga, já está completando aí 31 anos de idade, sou faixa preta de jiu-jitsu há 22 anos também, Muay Thai, kickbox, tudo isso é uma vivência muito longa, e eu sempre consegui ver quem é um lutador nato e quem não é, tá? E o Borrachinha é lutador nato, vocês podem ficar tranquilo, ele vai para lá feliz da vida, ele vai para lá, lutar para ele é o momento de se expressar, o momento de mostrar a individualidade dele, ele faz com uma extrema alegria. Então, ele já tem todos os elementos para intimidar os adversários, sim, o posicionamento dele já é todo de quem está fazendo o que está fazendo porque gosta de fazer e não porque está sendo obrigado, nem para ganhar dinheiro. Ele faz porque ele gosta. A prova maior, aquilo que eu falei para vocês no começo da live, Borrachinha já lutou até de graça, tá? Então, o cara que luta de graça é porque gosta de lutar, tá bom? Esse cara aí, esse cara é perigoso. Então vamos na torcida, né? Vamos lá. Tibau, isso aí, aqui de Natal, grande fera brabíssima, gente boníssima também. Maravilha.
Ó, Borrachinha ganhando, a possibilidade de revanche imediata. Então, cara, eu não sei, por quê? Depende dos dependes, lá vou eu de novo. Porque depende de como seja a vitória, né? Olha, mais merecedor de uma revanche imediata, Zé Aldo e Conor McGregor. Pô, foi um golpe acabou a luta de um cara que vinha há 10 anos dominando a categoria. A revanche tinha que ser imediata? Tinha. Não tinha. Por quê? Porque o Conor McGregor ganhou limpo do jeito que ele disse que ia ganhar. Ele foi ali, deu um golpe e acabou com a luta. Então, aquilo abriu um precedente histórico dentro da... Cara, ele fez o que ele falou que ia fazer, foi lá e fez, sem dificuldade. Ele colocou exatamente a estratégia que ele disse que ia usar. Ele falou, deixou claro nas redes sociais, nas entrevistas, que o Zé Aldo não sabia andar, que ele mostrou, inclusive, como o Zé Aldo anda, e que ele ia recuar e ia colocar o gancho. Eu fiz uma live na época, um vídeo, gravei um vídeo até que teve mais de 100 mil visualizações hoje em dia, se eu não me engano, falando como o Conor McGregor joga na distância e o que o Zé Aldo devia fazer para evitar. Que se ele fizesse aquele jogo que ele faz, ele ia acabar sendo nocauteado. Não deu outra. Parece até que foi macumba minha, mas não foi, porque eu sou fãzaço do Aldo. Mas o Aldo melhorou muito agora, mas sempre teve o mesmo problema que o Borrachinha também. Ele pisa para bater. E foi assim que o Max Holloway ganhou dele 2 vezes. Pegando o gap entre o step e o golpe. E o Holloway botava sempre a mão por cima dele, né? Mais envergadura, mais controle de distância, jogava entre o step e o golpe por cima da guarda do Aldo. Aí, problema. Tá? Então, é mais ou menos por aí, tá? Ó, mestre, você acha que só com a trocação o Borrachinha consegue vencer? Então, o Borrachinha é um espécime. O que é um espécime? É um monstro, né? Então, ele tem muita pujança, ele tem muita pressão e ele tem muita resistência, tá? Então, se o Adesanya topar o bang-bang com ele, que eu não acredito, é possível que o Borrachinha ganhe sim, tá? O problema é o Adesanya topar o bang-bang. Se ele topar, ele reduz. Tem que ser muito burro para fazer isso, tem que ser muito ego, né, do Adesanya para fazer isso. E já deu para ver que o Adesanya não tem isso. Quando tem que correr, ele corre mesmo. Ele correu do Anderson, ele correu do Romero. Então, se ele tiver que correr do Borrachinha, ele vai correr e vai esperar o momento certo para colocar a mão dele. A gente tem que entender que MMA não é briga. MMA é esporte, porque tem juiz e tem regra. Se tem juiz e tem regra, gente, é esporte, não é briga. Então tem que acabar com essa cabeça de que eu vou lá entrar e meter a porrada no cara. Não, eu vou entrar lá e vou vencer o meu adversário. Eu vou estar lá e vou derrotar o meu adversário. Não vou, né? Vou lá e vou bater no cara. Porque essa cabeça de vou lá e vou bater funciona muito, até a página 8. Depois a coisa muda de figura. Quando você encontra um cara do nível do Adesanya, né? Um cara do nível do Anderson Silva. Tá? Então não essa mentalidade às vezes atrapalha o lutador. E me parece, não sei se eu não tive contato com o Borrachinha durante esse treinamento dele, eu tive contato com o Valide, né? Mas eu não sei se é exatamente essa estratégia, se ele vai realmente entrar para dentro e acuar e bater, entendeu? Acredito que seja isso sim, porque é o que ele vem dizendo e ele gosta de fazer o que ele fala. Então, vamos ver. No mínimo, gente, vai ser um espetáculo pra gente. Peraí, que eu fiz porcaria aqui. Vamos ver se o Borrachinha tem queixo de pedra hoje. Ó, cara, o que eu já vi ele tomar de porrada e aguentar, me parece que ele tem um queixão mesmo. As bombas que ele tomou do Romero, gente, não é qualquer um que ficava de pé ali, não. E ele tomou umas seguras, tá? Então, aguentou tudo, né? Teve lá um knockdown, mas um flashdown, né? Bateu a bunda no chão e levantou. Inclusive o Romero voando para cima dele para tentar manter ele no chão, não conseguiu. Tá? Agora, é aquilo. O problema maior, gente, do queixo, não é a porrada em si, e sim a precisão. Como o cara coloca a mão, como ele coloca a mão. Se ele colocar subsequentemente, sucessivamente a mão no mesmo lugar, na ponta do queixo, 2, 3 vezes, no tampo da cabeça, esses chicotes que vai fazendo é que vão minando o cara, entendeu? E aí, às vezes o disjuntor desarma. Então a gente tem que ficar ligado aí. Mas vai ser tensão total. Depois da luta não vai dar nem para dormir.
Pô, desculpa, eu não consigo, não estou entendendo o teu nome aqui, Vitor Virotti. Está dizendo que mais ou mais, né? Mais o nível de, porque mais é mais. Mas o nível de competição hoje é muito do quando o Anderson era campeão. Está querendo dizer que o nível de competição hoje é maior do que quando o Anderson era campeão. Não concordo com você não, cara. Tinha muita gente de alto nível, tinha muita gente de alto rendimento, né? Tinham muitos lutadores duríssimos para a categoria na ocasião. E, sim, talvez, a gente não está falando de tanto tempo assim, né? Não teve essa mudança, especialmente no treinamento. Eu posso te dizer isso categoricamente afirmando, porque eu sou preparador físico, eu sou educador físico, e eu fui fazer, por exemplo, há cerca de 2 anos, eu assumi como head coach o Lyoto, né? E há cerca de 6 anos eu fui head coach do Vitor Belfort, e, olha, 2013, 7 anos, eu fiz o primeiro camp do Vitor Belfort, e o treinamento dele, na época, ele fazia a preparação física com o Juan Carlos Santana, que é um ícone aí, um cara muito conceituado na educação física, e o treinamento dele, eu vou te falar que era bem do mesmo nível que é feito hoje em dia. E eu peguei o Lyoto agora, que treinou também com grandes treinadores dos Estados Unidos, e olha, eu dei uma mudada no shape do Lyoto, na vida do Lyoto, que ele vinha treinando. Aí eu cheguei lá em 2017, 2018 para treinar o Lyoto, ele com os treinadores lá, Nick Anderson, uma galera fera lá da educação física, e vou te falar que eu mudei a performance do Lyoto, tanto em termos físicos de pujança, quanto em gás. Né? Então, quer dizer, não vejo essa diferença toda que você está dizendo na época em questão física. Em questão técnica, talvez a categoria não fosse tão abarrotada como é de lutadores realmente, porque a gente tem lutadores de altíssimo nível nessa categoria. Hoje em dia, na época do Anderson, não era tanto realmente. Né? Mas a gente não pode nunca desmerecer. O Anderson foi um cara que subiu, foi na categoria de cima, bateu nos outros e voltou. Bateu nos outros e voltou. Deveria ter se aventurado mais? Eu acredito que sim. Não o fez. Mas ficou quase 7 anos dominando, varrendo a categoria, lutando com todo mundo que tinha. Então não tem muito o que se dizer. E o que eu falo do Anderson, independentemente dos adversários que ele enfrentou, e independentemente de... Isso é muito importante a gente entender, tá, cara? Às vezes ele fala assim, o teu soco tá errado. Aí o cara, mas eu te nocauteio com esse soco. Eu falei, daí, cara? Meu filho tem 9 anos, você deu um soco na minha boca, ele quebra a minha boca, meus dentes. Não quer dizer que tá certo, quer dizer que você deu um soco na minha cara. Né? Isso não é muito... Quando eu falo que o Anderson é melhor, o Anderson é melhor em linhas gerais. Não é? Não quer dizer que o Anderson venceria todo mundo que o Adesanya venceu. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que exatamente a frase é essa. O Anderson, em linhas gerais, ele é melhor do que o Adesanya. Ele é sutilmente melhor em todos os quesitos. Né? Aquilo que eu falei, alguns pequenos detalhes. Por que o Michael Phelps tem 22 medalhas de ouro? E às vezes ele bate assim, no bloco na frente dos outros. Detalhe técnico, detalhe de projeção, de puxada, de saída do bloco, né? Detalhe de virada. São os pequenos detalhes que ao longo dos 100, 200, 400 metros vão fazer a diferença de uma mão, ele vai chegar lá na frente. E é a mesma coisa. Quando você compara, é aquilo que eu falei, né? Não é algo que assim totalmente perceptível. É algo que quando você olha o quadro geral, você percebe uma sutil diferença no todo. Entendeu? É isso. Tá? Isso não quer dizer que bateria nele, nem que ganharia dele. Quer dizer que tecnicamente ele é melhor. Tá? James Buster Douglas nunca foi melhor do que Mike Tyson, nocauteou Mike Tyson. Tá? Então, quer dizer, é isso. A coisa acontece. Vamos lá. Galera, já estamos chegando ao fim aí, que vai começar o UFC, eu quero ver também. Eu tô até a caráter hoje, ó. Botei a camisa aqui do último evento que eu fui com o Lyoto no UFC, contra o Vitor Belfort, para ficar a caráter aqui, já entrar no clima. Eu sou fãzão, eu adoro. Essa pandemia está sendo ótima, agora que está tendo UFC todo final de semana, eu estou assistindo quase todos os finais de semana. Vamos lá, vamos responder mais 2 perguntas aqui e fechar, tá, galera? Ó,
Acho que o Adesanya vai fazer o mesmo jogo. Isso aí é suposição, não é pergunta. Vamos lá. Ele tem que quebrar o tempo, o cara está ensinando a gente o que ele tem que fazer. Maravilha. Eu acho legal, mas aí eu não consigo responder as pessoas. Vamos lá. Saludos desde Bolívia. Graças, muitas graças. Vamos lá, mestre, não sei se já falou, mas canta a pedra aí. Como será a vitória do Borrachinha? Michel, eu falei, na minha opinião, eu quero muito que o Borrachinha vença, mas eu acho que quem vai vencer é o Adesanya, se o Borrachinha levar a estratégia que ele está cantando que ele vai fazer, que é de correr para dentro e espancar. Se ele fizer isso, vai dar muita chance para o Adesanya. E o Adesanya não é o campeão invicto à toa, a gente tem que entender isso. Borrachinha é um monstro, é um animal, mas tem na frente um outro também especialista, exímio lutador, né? O cara totalmente versado, uma defesa de quedas muito boa, né? Beirando aí um percentual muito alto. É um cara, né? Tem que ter um respeito e tem que ter um entendimento de que não vai ser luta fácil, tá? Borrachinha tem várias chances. Uma delas é no jogo de grade e no jogo de chão. Tá? A troca franca de golpes, o Adesanya não é bobo, ele não vai aceitar. Tá? Cortar ângulos, encurtar a distância, usar a linha de cintura para abrir o caminho para uma mãozada na cabeça. Esse, para mim, é o caminho pro Borrachinha. E trabalhar o wrestling, alternar, mudar de nível eventualmente. Recuar, deixar o Adesanya vir, mudar de nível e voltar. Tem que ter esse timing e essa coragem. Borrachinha tem. Ele precisa botar isso em prática. Tá bom? Vamos lá. Kickboxing, Bruno, é kickboxing, né? O Poatan venceu ele realmente 2 vezes, mas kickboxing é kickboxing. MMA é MMA. Gente, eu já vi, cara, muita gente maravilhosa do kickboxing, né? Entrar no MMA e se dá muitíssimo mal. Não conseguir ter a mesma eficiência. Tá? Agora, a luta de MMA, gente, mal e porcamente, não mal e porcamente não, bem comparando, é a mesma coisa que skate e surf. Tá? É o quê? Você se equilibra numa prancha e faz manobras, não é isso? Só que o ambiente é completamente diferente. Né? Imagina você pegar aquele Bob Burnquist, que é um dos caras mais feras do skate do mundo, e botar ele para competir numa etapa do Mundial de Surf contra o Kelly Slater, o John Flores, o Gabriel Medina, né? O Ítalo Ferreira. Cara, eu tenho certeza que o Bob Burnquist vai sair até bem, mas ele não vai ganhar uma bateria desses caras, porque é um outro elemento. Então, o kickboxing é uma coisa. A adaptação que o Adesanya fez para o MMA, ela foi muito bem feita. A transição que ele fez foi muito bem executada. Então, eu não sei se o Poatan teria o mesmo sucesso, né, nesse jogo com o Adesanya. Não tem como saber, né? Só se botar ele para fazer a transição também e ir lá para ver o que acontece. E aí vai do entendimento do jogo, porque é um jogo diferente, né? É a mesma coisa que jogar campo e jogar salão, né? É com bola, né? É para marcar gol, mas é um entendimento diferente. A gente viu aí, o Falcão saiu da seleção brasileira de futsal, foi jogar no campo, não deu certo. E, no futsal, o cara é um monstro. Por que não deu certo? Porque o ambiente é diferente, né? Então, a gente precisa entender isso. É difícil fazer esse tipo de comparação, né? O Mayweather tirou onda com o McGregor no boxe, mas no MMA não durava 30 segundos, provavelmente. Então, quer dizer, é isso. Né? Adaptação é outra luta, é outra modalidade completamente diferente. É luta? Mas é variação do mesmo tema e tem variações importantes, especialmente no ambiente, tá bom? O cara está perguntando aqui, vai ser a última, tá, gente? Já vai começar o nosso UFC, a gente já está com 1 horinha de live aqui, vai bater 1 hora exatamente agora. Se eu acho, o Augusto, né? Augusto, se eu acho que ele vai fazer o mesmo jogo, o Adesanya fazer o mesmo jogo que ele fez com o Romero, eu acho que sim. Bem parecido que ele fez com o Romero, que ele fez com o Anderson, ele vai dar a corridinha dele, porque ele não é bobo. Se ele parar na frente, vamos torcer para ele parar na frente para ele ser bobão, para ele ser egóico, a ponto de parar na frente do Borrachinha e querer trocar, que aí a chance do Borrachinha vai lá para cima, aumenta muito.
tá? Mas se não, provavelmente o que o Adesanya vai fazer, ele é um sniper, ele é muito inteligente, ele vai jogar, ele é estratégico, ele joga para vencer, ele não joga para empatar e muito menos para perder, ele joga para ganhar. Então ele faz o que é necessário, ele falou na luta com o Romero, apesar de, na minha opinião e de muita gente, ele ter perdido aquela luta, ele fez realmente o que ele tinha que fazer naquele momento, porque se ele parasse ali com o Romero, ou ele era nocauteado ou ele ia ser derrubado. Então ele teve que implementar esse jogo de correr e tentar bater nas horas certas, entendeu? E acabou dando certo, né? Acabou dando certo, que deram a vitória para ele. E contra o Anderson também. Fez gracinha, mas correu pra caramba. Evitou demais a luta na grade, evitou demais o clinch, né? Com medo do Anderson, com uma luta de chão de maior nível, botar ele para baixo, né? E com medo de trocar com o Anderson, sabendo da qualidade técnica do Anderson. Correu pra caramba. Para mim, naquela luta, se o Anderson tivesse com um condicionamento físico mais apurado, ele teria levado aquela luta, porque ele ia conseguir imprimir um jogo de mais pressão para cima do Adesanya, ele ia conseguir cercar mais, porque o Anderson é mestre em cercar, ele sabe cortar os ângulos como ninguém, só que faltou perna para ele em algum momento. Em determinado momento o Anderson, apesar dele não demonstrar, e eu conheço, já vi muito treino do Anderson, ele tem um semblante muito tranquilo, mas ele dava para ver que ele estava meio pregado pela caminhada, a caminhada muito mais pausada, muito menos sincronizada, e aquilo é sinal claro de cansaço. Então, por isso, ele não conseguiu cercar tanto o Adesanya. Se ele tivesse conseguido cercar melhor, aquela luta o Anderson levava, entendeu? Mas é aquilo, né? Se o cachorro não fizer cocô, explode. Então, quando a gente fica no campo dos cis, né? Se o meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães, né? Então, vamos para os fatos. Então, galera, obrigado, muito obrigado, tá? Vou ver, sempre que tiver uma luta importante aí, a gente faz esse esquenta aqui, esse aquecimento antes do UFC começar, e aí, de repente, amanhã ou depois eu venho com uma análise aí do que aconteceu na luta e a gente comenta de quem vai ser a vitória. Vamos torcer para que seja a vitória do Borrachinha, tá bom? Grande abraço a todos aí, obrigado aí pela presença de vocês, beijo grande aí, boa luta pro Borrachinha e vamos com tudo. Os!